Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. É um prazer muito grande tê-lo aqui. E nessa oportunidade eu gostaria de refletir com você sobre um fenômeno que vem acontecendo no nosso país, que é o aumento de pessoas sem religião e principalmente entre os jovens. Numa reportagem de 2022, né, a BBC publica um artigo dizendo: jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos olhar um pouquinho essa reportagem e vamos procurar entender um pouquinho melhor esse fenômeno. Por que esse aumento de jovens sem religião, né, está acontecendo então no nosso país? Vamos considerar alguns pontos aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas para a gente entender esse fenômeno a partir de uma perspectiva sociológica, né, mas também a partir de uma perspectiva teológica, né? Então, vamos iniciar considerando, né, os sem religião no censo, né, do IBGE e também no Datafolha. No censo de 2010, observe aqui, né, os sem religião eram 8% da população brasileira, ou mais de 15 milhões de pessoas. Esse percentual vem crescendo década após década, né? Os sem religião eram 0,5% da população brasileira, ou seja, há 60 anos atrás, em 1960, né? E 1,6% em 1980, 4,8% em 1991 e 7,3% em 2000. Aqui nós temos um gráfico, né, com a evolução, né, desse aumento. Observe que entre a década de 80 e 90, nós percebemos um salto bastante significativo, né, triplicando o número de pessoas, mais do que triplicando o número de pessoas sem religião. Entre a década de 90 e 2000 houve um crescimento, né, mas não foi tão expressivo quanto a década de 80 a 90. Depois dos anos 2000 a 2010 nós tivemos também um aumento que não foi tão expressivo como nas duas décadas anteriores. Então, as pesquisas Datafolha de 2022, por exemplo, mostram que em um nível nacional, 49% dos entrevistados se dizem católicos, 26% evangélicos e 14% sem religião, ou seja, já 6%, né, acima dos 8% dos sem religião identificados no último censo, que foi do ano de 2010. E uma coisa que me chama a atenção é que entre os jovens, né, de 16 a 24 anos, o percentual sem religião chega a 25% em um âmbito nacional, ou seja, 1/4 da população brasileira, né, entre 16 e 24 anos, se considera sem religião. E aí me chama a atenção também que nas pesquisas do Datafolha para o Rio de Janeiro e São Paulo, o crescimento de brasileiros que se dizem sem religião é ainda mais marcante, particularmente entre os jovens entre 16 e 24 anos. Então observe que em São Paulo, né, os jovens entre 16 e 24 anos que se dizem sem religião chegam a 30% dos entrevistados, superando, né, 27% de evangélicos e 24% de católicos e 19% das demais religiões. No Rio de Janeiro, os sem religião, nessa faixa etária, chegam a 34%. Aqui nós já temos 1/3 da população de jovens entre 16 e 24 anos, mais de 1/3, que se consideram sem religião. E isso está acima, né, dos evangélicos, 32%, e é o dobro do número de católicos, que é 17%, e das demais
religiões. Então aqui nós temos um gráfico, né, dos jovens sem religião entre 16 e 24 anos no Rio de Janeiro, né? Então nós temos aqui esse gráfico que deixa muito bem claro a proporção, né? Então veja bem que a proporção aqui entre católicos e sem religião, os sem religião já são o dobro, né, de católicos. Já entre jovens evangélicos e sem religião, né, estão bem próximos, então, aqui a porcentagem. A questão aqui consiste basicamente no seguinte: o que é ser uma pessoa sem religião no Brasil, né? E por que esse grupo ele cresce, né? E como que isso está se relaciona com a diminuição da população católica e a ascensão das religiões evangélicas no país. Então tem alguns questionamentos aqui que são abordados por alguns especialistas, né, na área, né, e quem seriam então, por exemplo, esses brasileiros sem religião? Então, em primeiro lugar, é preciso ter clareza que apenas uma minoria dos sem religião no Brasil são ateus ou agnósticos. Os ateus são pessoas que não acreditam na existência de Deus, enquanto que os agnósticos avaliam, né, que não é possível afirmar com certeza se Deus existe ou não. No outro momento eu vou gravar um vídeo sobre essa diferença entre ateu e agnóstico. Mas no censo de 2010, por exemplo, dos 15,3 milhões de brasileiros que se diziam sem religião, apenas 615 mil, ou seja, 4% sem religião, se consideravam ateus e 124 mil se afirmavam agnósticos. Então, a maior parte, isso aqui é explicado pela cientista social e professora Silvia Fernandes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela diz que a maior parte dos sem religião tem a ver com a desinstitucionalização, né, o que quer dizer que o sujeito está afastado das instituições religiosas, mas ele pode ter uma vida, uma visão de mundo, até mesmo práticas pessoais informadas por crenças religiosas. Então, o que isso deixa claro, né? Os sem religião, o primeiro aspecto deles é o fato deles não se considerarem parte de uma religião institucionalizada. São pessoas que muitas vezes têm crenças, né, digamos, crenças, valores, práticas cristãs, por exemplo, evangélicas, mas eles não frequentam uma instituição religiosa. Então, por esse motivo, eles se consideram, então, sem religião. Esse é um dos aspectos que definem, né, o que é ser uma pessoa sem religião. E mais adiante ela vai dizer, né? Então esse sujeito é sem religião porque não está vinculado a uma igreja, porque não frequenta, mas pode ter crenças relacionadas a alguma religião que já teve ou ter uma dimensão mais pluralista da religiosidade. Então, o que acontece? Ele incorpora elementos de uma espiritualidade mais fluida, né? Pode fazer um sincretismo, ou seja, uma mistura de elementos, de crenças, de práticas de diferentes religiões, e pode ter crenças muito associadas, por exemplo, ao universo do cristianismo, acreditar em Deus, em Jesus e Maria, mas seguir se declarando sem religião. Então esse é um exemplo. Aí, uma outra questão aqui é por que cada vez mais brasileiros se dizem sem religião. Então, a pesquisadora Regina Novaes, ela diz o seguinte: há uma trajetória de busca e experimentação que foi colocada para as novas gerações que não era colocada para as antigas. Isso tem muito a ver com o avanço, né, da informação distribuída e descentralizada pela internet, enfim, que as pessoas acabam tendo acesso e conhecendo diferentes religiões e procurando daí espaços onde essas religiões acontecem, e aí essa nova realidade, então, permite que essas pessoas experimentem novas formas de religião. E aí, essa fase
de experimentação, ela pode seguir dois caminhos, né? Uma busca que resulta mais tarde na escolha de uma religião ou a construção de uma síntese pessoal, mais particular, em que a pessoa, então, ela se diz sem religião por não pertencer a nenhuma igreja, mas combinar, então, diversos elementos da fé. E a professora Novaes, ela vai dizer assim, ó, isso é interessante porque havia uma ideia de que com o passar do tempo e o avanço da secularização, né, que é o processo do qual a religião perde a influência, né, sobre a sociedade e as diversas esferas da vida, haveria um aumento das pessoas que se desvinculariam da fé, do sobrenatural. Mas o que se percebe é que isso não está acontecendo. O que está acontecendo são outros modos de ter fé, né? Então a pesquisadora, ela observa que esse é um fenômeno que vem desde a década de 90, que a gente percebe ali que há esse avanço significativo, né? Mas há outros dois processos mais recentes que têm contribuído para o avanço do sem religião. E aí nós temos aqui que ela destaca a luta antirracista e desigrejados, né? E um outro ponto que é colocado aqui pelo professor Ricardo Mariano, da USP, é que esse é um fenômeno jovem e urbano. Então, segundo ele, né, a perda da força da Igreja Católica é um dos motivos que explicam o avanço dos sem religião. E a gente vai perceber que o número dos sem religião, né, de acordo com o Datafolha, é o dobro do número de jovens católicos entre 16 e 24 anos. Então, olha só, em 1950, né, quase 90% da população brasileira se dizia católico, percentual que caiu a 65% no censo demográfico de 2010 e está em 49% entre os entrevistados do Datafolha, ou seja, menos da metade da população brasileira hoje em dia se diz católico. Então essa mudança, evidentemente, diluiu as pessoas para outras vertentes religiosas, né, evangélicas, espíritas, religiões afros, religiões orientais e também aqueles que se consideram, então, sem religião. O forte declínio dos católicos em idade de reprodução contribuiu para a redução no número de crianças educadas em famílias católicas e, consequentemente, dos jovens com formação católica. Aí ele aponta ainda, além disso, a Igreja Católica tradicionalmente tem um enorme contingente de católicos ditos nominais, ou seja, que não frequentam os cultos, não estão expostos às autoridades eclesiásticas e nem às suas orientações doutrinais, morais e comportamentais. E aí ele complementa dizendo, né, deixa eu arrumar aqui, isso reduz a socialização religiosa intrafamiliar, aquela que ocorre dentro da família, o que torna menos provável que os filhos de pais católicos permaneçam na religião ou sejam por ela influenciados. Bem, então o que eu quero refletir sobre isso? É o fato de que o que a gente observa aqui é que essa redução, né, da socialização religiosa intrafamiliar, ela vai ter um impacto na religiosidade das gerações futuras. E ele, então, coloca essa questão, por exemplo, do grande contingente de católicos nominais, mas que não praticam. E aí você observa um declínio na quantidade de jovens entre 16 e 24 anos que professam o catolicismo, diferentemente dos evangélicos, que a sua grande maioria são evangélicos praticantes, ou seja, estão de alguma maneira envolvidos com a igreja, frequentam a igreja, levam seus filhos à igreja, e isso terá um impacto, então, também no modo como esses jovens irão continuar vivenciando, praticando a fé dos seus pais. E aqui entra um ponto importante, que é o fato de nós levarmos os nossos filhos à igreja, orientarmos eles na palavra do Senhor, e aí a gente vai ver com certeza o fruto disso nos anos vindouros. Um forte abraço, que Deus te abençoe.